Olá a todos. Vamos, na sequência, discutir os calores específicos molares dos gases ideais. Para compreender os calores específicos dos gases, vamos analisar uma situação onde temos um número n de moles de gás, onde a temperatura vai mudar desde uma temperatura inicial para uma temperatura final, como está indicado nesta figura. Esta figura mostra um diagrama de pressão versus volume. Temos uma temperatura inicial, que estamos chamando de temperatura T, e uma temperatura final, que é um pouco superior, e está sendo denominada T mais delta de T. Vamos considerar um estado inicial, a temperatura inicial T, e três trajetórias termodinâmicas diferentes que me levam a três estados F, F' e F2', mas todos na mesma temperatura final, T mais delta de T. Então, nas três trajetórias, nós temos a mesma variação de temperatura. Nos três processos temos o mesmo delta de T. Então, como o delta de T é o mesmo para todas as trajetórias, a variação de energia interna é a mesma, né? Nós mostramos que para um gás ideal monoatômico, a variação de energia interna era igual a 3 meios de N R delta de T. Sim? Então, se tomamos como exemplo um gás ideal monatômico, o fato de o delta de T ser o mesmo em todas as três trajetórias faz com que a variação de energia interna em todas as três trajetórias seja a mesma. Então, a variação de energia interna é a mesma nos três casos. Por outro lado, a partir da primeira lei da termodinâmica, a variação de energia interna é igual a Q mais W, então o calor vai ser a variação de energia interna menos W. Como a variação de energia interna é a mesma nos três casos, mas o trabalho, sabemos que é a área embaixo da curva, na verdade, o trabalho aqui é o trabalho realizado sobre o gás, então seria o negativo da área embaixo da curva. É fácil ver aqui que a área embaixo da curva para este processo é muito distinta que a área embaixo da curva para este processo. Então é muito simples ver que o calor é diferente nos três processos indicados nesta figura. O calor, então, é diferente para cada trajetória. Dessa maneira, para analisar esses processos, se nós queremos usar uma relação que diga que o calor é igual ao número de moles vezes o calor específico vezes delta de T, deveríamos especificar que tipo de processo está sendo realizado e teríamos um número imenso de calores específicos, um para cada tipo de trajetória possível. Então, teríamos um calor específico para esta trajetória, outro para esta, outro para esta, outro para esta, outro para esta, e dessa maneira teríamos um número, em princípio, infinito de calores específicos, o qual é, na prática, inútil. O que se faz é definir dois casos particulares, que são relevantes do ponto de vista experimental, que são os calores específicos para dois processos particulares, como o processo isovolumétrico e o processo isobárico. Então, nós vamos dizer que o calor é o número de moles vezes o calor específico vezes delta de T, e vamos dizer que se o processo é a volume constante, então nós vamos usar um calor específico que se denominará calor específico a volume constante.
que tem um determinado valor para cada substância. E se o processo para uma determinada substância ocorre a pressão constante, então nós vamos definir um calor específico a pressão constante. Nos dois casos, a relação é a mesma, só que usamos calores específicos definidos para cada processo em particular. Então, para um caminho a volume constante, como seria este caminho vertical aqui no diagrama PV, toda entrada de energia, nós vemos que vai para o aumento de energia interna, né? Então, vejam que não há trabalho, porque o deslocamento é vertical no diagrama PV, então não há trabalho. Então, toda entrada de energia por meio de calor vai produzir uma variação de energia interna, né, associada a este aumento de temperatura. Sim? E, no caso de um caminho a pressão constante, é fácil ver que o calor, né, vai produzir uma variação de energia interna, mas também vai ter um trabalho associado que é o negativo da área que está embaixo dessa curva, né? Então, ao longo do caminho de pressão constante, parte da energia absorvida na forma de calor é cedida na forma de trabalho. Então, na sequência, nós vamos analisar mais em detalhe estas duas situações: o calor específico a volume constante e o calor específico a pressão constante. Comecemos pelo calor específico a volume constante. O que nós queremos é deduzir uma expressão para esse calor específico molar, sempre falando de gás ideal, né? No caso em que o volume do sistema permanece constante. Então vamos imaginar um sistema, como o que está indicado na figura. O sistema consiste de um gás que está encerrado num cilindro. O cilindro tem um pistão aqui, mas como vamos manter o volume constante, nós vamos fixar o pistão de maneira de ele ficar aqui sem se movimentar. Então o volume do sistema vai permanecer constante e a gente vai começar a adicionar calor colocando aqui embaixo um aquecedor, né? Que vai introduzir calor no gás, né? Então estamos com um sistema de N moles de um gás ideal, na pressão P e uma temperatura T, confinado num cilindro de volume V fixo. E vamos adicionar calor para o gás, aumentando lentamente a temperatura, utilizando este aquecedor ou este reservatório térmico. Como consequência do calor adicionado, haverá um aumento na temperatura. Suponhamos que nós adicionamos uma quantidade pequena de calor, então haverá um aumento pequeno da temperatura que vai passar de T para T mais delta de T. Então, inicialmente, o sistema estava neste estado inicial, com um certo volume e uma certa pressão, e uma certa temperatura que cai em cima desta isoterma na cor verde, e após adicionar calor a volume constante, ele vai manter o volume, mas vai aumentar a sua pressão um pouco, para P mais delta de P, e a sua temperatura vai aumentar um pouco e vai passar para esta isoterma na cor alaranjada, onde a temperatura é um pouquinho maior, T mais delta de T. Então temos que a temperatura vai para T mais delta de T, a pressão para P mais delta de P. O que acontece neste processo? Bom, neste processo temos, primeiro, que o calor envolvido nesta trajetória, por ser uma trajetória a volume constante, é simplesmente Q igual a N CV delta dt, né? O processo foi a volume constante, então estou usando o calor específico a volume constante. Então esse é o calor.
Não? Agora, vejamos o que aconteceu com o trabalho nesse processo. O trabalho acontece numa trajetória vertical no diagrama PV, ou seja, não há variação de volume, e se não há variação de volume, a área embaixo da curva é nula, e, portanto, o trabalho é zero. Agora vamos usar a primeira lei da termodinâmica, que diz que a variação da energia interna é igual ao calor adicionado no sistema, mais o trabalho realizado sobre o sistema. E como o trabalho é zero, nós temos que isto aqui é igual ao calor. Mas o calor foi deduzido aqui em cima. Então, o calor vai ser NCV delta dt. Então, a variação de energia interna vai ser NCV delta dt. Mas, por outro lado, nós sabemos que para um gás ideal monoatômico, se verifica que a energia interna é igual a 3 meios de N RT. E, portanto, já demonstramos isso num vídeo anterior, a variação da energia interna é obtida fazendo um delta desta expressão. Então, é 3 meios de N R delta dt. E agora, então, vamos usar as duas expressões para a variação de energia interna. Temos, por um lado, esta expressão que acabamos de deduzir, e, por outro lado, temos esta expressão que deduzimos antes. Então, vamos chamar isto de A, B, C e D. Então, de C e D, temos que aqui NCV delta dt deve ser igual a 3 meios de NR delta dt. Então, NCV delta dt tem que ser igual a 3 meios de NR delta dt. Mas agora, vejamos que N deste lado se cancela com N deste lado, delta dt deste lado cancela com delta dt do outro, e, portanto, temos que o calor específico a volume constante vai ser 3 meios de R. Então, isso significa que o calor específico a volume constante é 3 meios de R. Mas nós conhecemos o valor de R, 8,31 Joule por mol Kelvin. Então, é só fazer a conta, multiplicando isso por 1,5, por 3 meios, e vamos ter que o calor específico de um gás ideal monoatômico é 12,47 joules por mol Kelvin. Então, acabamos de deduzir o calor específico a volume constante de um gás ideal monoatômico. Então, é isso que está explicado aqui. Calor específico de um gás ideal monoatômico é 3 meios de R, ou seja, 12,47 joule por mol Kelvin. Prestemos atenção também nesta expressão que está aqui. Esta expressão diz que a variação da energia interna é NCV delta dt. Eu coloquei isso no slide seguinte. Então, a variação da energia interna é NCV delta dt. Como a energia interna é uma função de estado, a variação na energia interna não depende da trajetória seguida entre os estados inicial e final. Nós falamos isto várias vezes. Portanto, esta equação aqui em cima
vai fornecer a variação da energia interna de um gás ideal para qualquer processo cuja variação de temperatura seja delta dt. E não apenas um processo a volume constante. Então, chegamos na conclusão de que esta forma de escrever a variação de energia interna é válida para qualquer processo onde há uma variação de temperatura. E mais ainda, esta expressão deve ser válida não apenas para gases monatômicos, mas também para gases diatômicos e gases poliatômicos. Vamos agora checar se, de fato, esta expressão que deduzimos antes, que diz que o calor específico a volume constante é 12,47 joules por mol Kelvin, se verifica na prática, ou seja, se coincide com os valores experimentais. Nós temos aqui um gás monatômico como o hélio ou como o argônio e vemos que o calor específico em joules por mol Kelvin é 12,47 para o hélio, 12,47 também para o argônio. Então se verifica muito bem com o valor experimental. No entanto, no caso de gases diatômicos como hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, vemos que o valor medido experimentalmente está em torno de 20 joules por mol Kelvin. Então, o valor 3 meios de R não representa bem o que se observa na natureza, e o mesmo acontece para gases poliatômicos como o dióxido de carbono, por exemplo, onde os valores já são 28, ou outras substâncias onde o valor também é diferente. Então, para gases monoatômicos, a previsão teórica concorda muito bem com o valor experimental, mas para gases diatômicos e poliatômicos, o valor 3 meios de R não coincide com o experimental. Isto vai ficar mais claro mais adiante, onde vamos ver que o motivo desta falta de coincidência é que aqui, além da energia translacional das moléculas, estão havendo armazenamento de energia em outro tipo de graus de liberdade. Vamos agora analisar o calor específico à pressão constante, né? Então, isto pode ser entendido analisando um experimento no qual nós estamos adicionando calor, igual que no experimento anterior, só que nós estamos permitindo que o pistão sofra uma expansão, né, à medida que nós acrescentamos calor, de maneira que a pressão fique sempre a mesma aqui no interior, né? Então a situação está descrita aqui. Suponhamos que a temperatura do gás ideal é aumentada em delta dt, mas agora o calor delta dt que produz essa variação é adicionado com o gás a pressão constante. O que nós vamos fazer na sequência é relacionar o calor específico à pressão constante com o calor que deduzimos antes, a volume constante. E vamos fazer isso utilizando a primeira lei da termodinâmica, que diz que a variação de energia interna é a soma do calor com o trabalho. O calor absorvido pelo sistema, mais o trabalho realizado sobre o sistema. Então, para isso, vamos primeiro escrever o calor no processo a pressão constante e depois vamos escrever o trabalho nesse processo a pressão constante e depois vamos substituir tanto Q quanto W quanto a variação de energia interna e dessa maneira vamos obter uma relação entre o calor específico Cp e o calor específico Cv. Então vamos fazer isso. Primeiramente, então, lembremos que como o processo é a P constante, isso significa que o calor vai ser N vezes calor específico vezes delta dt, e aqui vou ter que usar o calor específico a pressão constante, Cp. Por outro lado, nós já demonstramos que a variação de energia interna, para qualquer processo no qual a variação de temperatura é delta dt,
vai ser uma variação delta E int, que é sempre dada por NCV delta dt. Não importa que o processo seja volume constante, a pressão constante ou qualquer outro tipo de processo. A variação de energia interna, nós demonstramos que é NCV delta dt para um gás ideal. Muito bem, então isso está resumido aqui. Agora, vamos focar no trabalho, né? Já temos o calor para substituir aqui, temos a variação de energia interna para substituir aqui, está faltando analisar o trabalho. Para analisar o trabalho, vamos prestar atenção nesta figura, né? O processo é realizado a pressão constante. O processo é realizado a pressão constante. Então, o trabalho realizado sobre o gás é o negativo desta área que está aqui. Sim? Então, vai ser W vai ser menos P delta dV. Sim? O volume inicial é V, o volume final é V mais delta dV. Agora, vamos usar a lei do gás ideal. A lei do gás ideal diz que sempre se verifica que a pressão vezes o volume é nRT. E vamos fazer uma variação do lado esquerdo e do lado direito da equação. Então, vamos fazer uma variação da delta de PV igual a uma variação do lado direito, NR delta dt. Sim? Neste processo que estamos realizando aqui, a pressão não muda, a pressão fica constante. Então, quando eu fizer aqui um diferencial ou uma variação, esta pressão pode sair fora. Então, isto é P delta dV. E do outro lado, é simplesmente ver que o sistema, eu vou considerar um sistema que não tem vazamento de matéria, então o número de moles permanece constante. E R é uma constante, então vamos ter que NR sai fora desta variação e vamos ter delta dt. Então temos esta relação, já que o processo é realizado a P constante e N constante, sem vazamento de matéria. Sim? Então agora vou substituir P delta dV aqui, em P delta dV aqui e vou ter o trabalho, né? O trabalho que está aqui. Então o trabalho vai ser igual a, vou colocar esse sinal negativo, e agora vou colocar N, R, delta dt. E este seria o trabalho realizado neste processo a pressão constante. Esse seria o trabalho realizado sobre o gás. Então isso está resumido aqui, onde temos W menos NR delta dt. E agora vou substituir na primeira lei da termodinâmica. Então temos que a variação de energia interna é igual ao calor absorvido pelo sistema mais o trabalho realizado sobre o sistema. A variação de energia interna nós mostramos antes que é NCV delta dt, no slide anterior. O calor, nós mostramos que o calor, como estamos num processo a pressão constante, é NCP delta dt, e o trabalho acabamos de demonstrar que é menos NR delta dt. Então, o que nós vamos fazer agora é cancelar o número de moles que aparece nos três termos, cancelar a variação de temperatura que aparece nos três termos, e dessa maneira temos que CV
é igual a Cp menos R. Ou, se não, Cp igual a Cv mais R. Então, encontramos uma relação entre os calores específicos a pressão constante, a volume constante, e uma relação que envolve a constante dos gases R. Então, isso está resumido aqui, e após cancelar aqui os fatores correspondentes, chegamos nesta relação que acabamos de escrever antes. Essa relação concorda muito bem com o experimento, não apenas para gases monoatômicos, mas para gases em geral. Então, esta é uma relação que vale para todo tipo de gás, monoatômico, diatômico, poliatômico, sempre que as densidades sejam o suficientemente baixas para que esses gases possam ser considerados como gases ideais. Então, o gás deve ser suficientemente rarefeito. Vejam que, como R é uma constante positiva, sempre se verifica que o calor Cp, o calor específico molar Cp, é maior que o calor específico molar Cv. Então, o calor Cp é maior que o Cv porque, num processo a pressão constante, a energia deve ser fornecida não apenas para elevar a temperatura do gás, mas também para que o gás realize trabalho. Num processo a pressão constante, haverá uma expansão, e se eu forneço uma certa quantidade de calor, a energia que eu preciso para elevar em 1 grau a temperatura de 1 mol de substância é maior se eu faço o processo a pressão constante do que se eu faço esse processo a volume constante. Então, isso também está relacionado com o exemplo que demos numa aula anterior sobre a panela de pressão. A panela de pressão é um sistema a volume constante. Então, eu preciso fornecer menos calor para a comida que está dentro da panela fechada, a pressão constante, a volume constante, para produzir o cozimento, simplesmente porque o calor específico dessa comida, que está a volume constante, é menor que se eu deixasse a panela aberta a pressão constante. Agora, lembremos que o CV que está aqui, é 3 meios de R para um gás monoatômico. Então, se eu somar R, 3 meios de R mais R vai dar 5 meios de R. Então, para um gás ideal monoatômico, temos que o calor específico ao volume constante é 3 meios de R e o calor específico à pressão constante é 5 meios de R. Ou seja, 20,8 joules por mol Kelvin. Aqui temos uma tabela onde mostramos diferentes gases e vemos que, de fato, o calor específico a volume constante é muito próximo do valor 3 meios de R, aqui, e o calor específico a pressão constante é 20,8, que coincide com o valor que calculamos no slide anterior. E a diferença, Cp menos Cv, que tem que ser R, é muito próxima de 8,31. Aqui está dando 8,33, 8,12, 8,49. É muito próximo. Então, se verifica a relação mostrada antes. No caso de gases diatômicos, o calor específico, a volume constante e a pressão constante, vemos que não estão corretos com a predição de 3 meios de R e 5 meios de R, por motivos que veremos mais adiante. Mas a diferença entre ambos, Cp menos Cv, continua sendo um número muito próximo de R, muito próximo de 8,31. 8,33, aqui também, 8,96. E o mesmo para gases poliatômicos. Esta diferença está em torno deste valor, na maioria dos casos,
né? Mostrando que esta relação que está aqui se verifica para todo tipo de gás ideal. Finalmente, vamos introduzir uma grandeza adimensional, que vamos indicar com a letra grega gama, e que é a razão dos calores específicos molares. Então, por definição, a grandeza gama é o quociente entre o calor específico a pressão constante e o calor específico a volume constante. Vamos ver que esta grandeza é importante para a análise de processos adiabáticos, mas isso fica para um vídeo futuro, né? Por enquanto, vamos ver que para um gás ideal monoatômico, então para um gás ideal monoatômico, nós temos que gama igual a Cp dividido Cv vai ser 5 meios de R, e Cv é 3 meios de R. Sim? Então vamos cancelar R com R, vamos cancelar aqui o meio com o meio, e isto vai dar igual a 5 terços. 5 terços é igual a 1,67. Vejam que é um número adimensional, né? Então, gama é 5 terços ou 1,67. Né? Voltando para a tabela anterior, vemos que isto se verifica muito bem para gases ideais monoatômicos, mas não para gases diatômicos e poliatômicos. Né? Mais adiante vamos ver o caso destes gases diatômicos e poliatômicos.